Eu entrevisto o professor Roberto Mangabeira Unger, que é professor da Universidade de Harvard. Ele lança agora em junho o livro Depois do Colonialismo Mental, Repensar e Reorganizar o Brasil, e em agosto o livro Vanguardas Includentes Futuros da Economia do Conhecimento. Nós estamos falando sobre assuntos que têm a ver com exatamente evitar esse colonialismo mental e reorganizar o Brasil e repensá-lo. E agora vamos tentar entrar mais especificamente sobre as ideias dele e o candidato Ciro Gomes. E eu diria o seguinte, professor Mangabeira Unger, eu não vi na campanha do Ciro Gomes, nem de nenhum outro candidato, tratar das questões temas que me parecem estão na agenda cotidiana do trabalhador brasileiro. A questão da habitação, exacerbada pela campanha do Boulos, candidato do PSOL, que organizou uma ocupação de 6.500 famílias em São Bernardo do Campo, a 10 minutos daqui. A questão da segurança pública, tivemos o episódio da Marielle, do PSOL, assassinada provavelmente por milicianos no Rio. A questão do crack e da difusão da droga, que não sei se posso fazer essa comparação, mas aqui é tão dramática, ou talvez mais, do que a epidemia de ópio nos Estados Unidos. E, finalmente, um fenômeno que perpassa por isso tudo, que é a questão da despolitização. A professora Marilena Chaui costuma dizer que os beneficiados pelo Bolsa Família, pelo Fies, pelo Luz para Todos, acham que esses programas todos já estavam aí, assim como o Pão de Açúcar, Sim. que eles não devem nada a ninguém. Então eu lhe pergunto, como enfrentar essas questões que estão no dia a dia com providências efetivas de uma campanha eleitoral? Nós precisamos abordar o povo brasileiro não como uma massa de beneficiários passivos, mas como um grupo de agentes, de inovadores, de construtores. E é para isso que precisamos inovar nas instituições. Falo do exemplo que você citou agora do problema do crime. Crime. Só para ilustrar a primazia da mudança estrutural. Há uma grande confusão no debate brasileiro sobre o crime. Uma confusão entre o problema do crime organizado e o problema do crime comum. O que mais atormenta o povo brasileiro não é o crime organizado, é o crime comum. Para reduzir a uma fórmula, o crime organizado é um fenômeno da fraqueza do Estado e, portanto, exige presença maciça do Estado, aparato policial, hierarquia das polícias, tecnologia avançada, instrumentos de inteligência e contra-inteligência. O crime comum é um fenômeno da fraqueza da sociedade. O crime comum avança ali onde a sociedade está desorganizada. Portanto, há países mais pobres do que o Brasil, como a Índia, em que o nível do crime comum, inclusive do crime violento, é muito mais baixo. Por quê? É porque nesses outros países a sociedade está organizada na sua base. Combate contra o crime organizado é um imperativo áspero. O combate contra o crime comum é também uma oportunidade transformadora. É contratar vigilantes em cada bairro, em cada rua, com vínculo temporário de tempo parcial, por analogia aos agentes comunitários de saúde, e com a responsabilidade de prover informações e de ajudar a organizar as suas comunidades. Aí sim, o trabalho da polícia se torna muito mais eficaz. Este é um exemplo de como cada problema prático do povo brasileiro exige alternativas de organização. Neste caso, uma dinâmica de organização da sociedade civil na base. Mas nós temos que repensar cada um dos problemas do país à luz
desse imperativo maior. E a questão da precarização do trabalhador brasileiro? O fato de o trabalhador brasileiro não conseguir mais emprego, o número de pessoas que desistem de procurar emprego, o senhor deve ter visto isso nessa última viagem ao Brasil, deve ter percebido que houve um aumento significativo dos moradores de rua, e esse fenômeno se reproduz em episódios dramáticos, como foi esse incêndio aqui no Largo do Paissandu, em São Paulo. Como enfrentar essa questão da precarização do trabalho? A forma includente da economia de conhecimento não pode ir adiante num país em que a maioria da força de trabalho está jogada na insegurança econômica radical. Hoje, mais da metade dos trabalhadores brasileiros estão nas sombras da ilegalidade, na economia informal. E na própria economia formal, uma parte crescente dos trabalhadores estão em situação de trabalho precarizado. Temporário ou terceirizado. Isso. Nós não podemos suprimir por decreto as novas práticas e relações de produção. Há que flexibilizar, sim, mas a flexibilização não deve servir de pretexto à destruição dos direitos. Por isso, ao lado da legislação trabalhista existente, flexibilizada, temos que organizar um segundo corpo de regras para proteger, organizar e representar esses informais e precarizados. E impedir que flexibilidade sirva de eufemismo para a precarização. Sim. Mais um exemplo da inovação institucional necessária. Agora, veja que isso não é apenas um acúmulo de medidas desconexas. É um projeto coerente para o país. Produtivismo includente para qualificar e democratizar as oportunidades produtivas. Novas relações entre o capital e o trabalho para impedir que flexibilização signifique precarização. Esforço de realismo fiscal para que a nossa rebeldia na estratégia de desenvolvimento tenha um escudo protetor. Não é para homenagear os interesses e preconceitos dos mercados financeiros. É pela razão inversa, para que não dependamos da confiança financeira. Entendo. Educação capacitadora. Essa educação libertadora que eu preguei. Dinâmica de organização da sociedade civil fora do Estado, como no combate ao crime comum. E aprofundamento da democracia brasileira. Uma democracia mudancista, de alta energia, que não necessite das crises para facultar as mudanças. Uma democracia que eleve o nível de engajamento popular na vida pública, pela democratização dos meios de comunicação, pela reforma dos regimes eleitorais, pela resolução rápida dos impasses, acelerar o passo da política, manter o potencial plebiscitário do regime presidencialista, mas dotar o regime de mecanismos para resolver prontamente os impasses. Quais? Por exemplo, por eleições antecipadas, quando há um impasse. E reforma do federalismo brasileiro para facilitar a cooperação federativa e permitir que estados e municípios possam divergir das soluções nacionais predominantes e construir contramodelos do futuro nacional. Se eu entendi... É isso que eu quero. Eu quero uma estrutura que organize e instrumentalize o dinamismo brasileiro, o nosso grande atributo nacional. O senhor, então, defende a antecipação de eleição, referendo, plebiscito, para resolver problemas diante de impasse. Veja que o regime presidencialista que copiamos dos Estados Unidos tem uma virtude e um defeito. A virtude é permitir
uma marcha direta ao centro do poder. Uhum. Se nós adotássemos prematuramente o regime parlamentarista, apenas concentraríamos poder numa oligarquia política. Mas tem também um defeito, que esse regime presidencialista americano foi organizado para inibir a transformação da sociedade pela política. O que eu proponho é manter o potencial presidencialista, mas curar o regime de seu defeito, criando esses instrumentos como plebiscitos programáticos abrangentes ou eleições antecipadas que permitiriam romper rapidamente os impasses. Há um impasse entre o Congresso e o presidente. Tanto o Congresso quanto o presidente poderiam unilateralmente convocar eleições antecipadas, mas a eleição sempre seria bilateral para os dois poderes. Acelerar a política, ao mesmo tempo que se aprofunda o nível de engajamento popular na vida pública. E combate à despolitização. Portanto, transformação da economia de mercado rumo a uma forma includente da economia do conhecimento, transformação da relação entre o capital e o trabalho para não apostar no aviltamento salarial e na insegurança econômica, escudo fiscal da rebeldia nacional, educação capacitadora, organização da sociedade civil fora do Estado e construção de uma democracia de alta energia, que não necessite de traumas para permitir transformações. Professor Mangabeira Unger, nós vamos continuar num próximo segmento e eu vou tentar finalmente falar especificamente da candidatura de Ciro Gomes, se o senhor me permite.